O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nos inicia com este versículo que é como que a resumo de todo o anúncio do Evangelho, resumo de toda a Bíblia, resumo de toda a revelação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. São João fala muito desse acesso à salvação dada por Cristo e dada por graça, o acesso a ela pela fé. Muitas vezes a gente concebe a nossa salvação como um esforço humano, como uma autossalvação. Sempre houve o perigo disso, porque de certo modo entra mais nos nossos limites humanos e adula um pouco a nossa soberba, sabendo que nós vamos nos salvar com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio esforço. Então a gente acaba concebendo a salvação nesses termos, né? Se eu fizer o bem, se eu me esforçar, eu vou para o céu. Se eu fizer o mal, eu vou para o inferno. Aquilo que João nos diz é um pouquinho diferente disso. Ele fala que quem não crê no Filho já está condenado, ou seja, o ponto de partida já é a nossa situação humana longe de Deus, nossa situação humana separados de Deus, longe da luz de Deus. Então, era necessário que ele cumprisse essa obra de salvação. Às vezes a gente fala, né, falando do nosso próprio esforço, a gente fala como uma ressalva, quase como um escrúpulo, com a ajuda da graça de Deus, né? Eu me esforço, mas com a ajuda da graça de Deus. Graça de Deus não é o fundamental aí, é só como uma ajuda. E disso para o homem ateu do mundo moderno que diz, não com a ajuda da graça de Deus, só com a minha força. É um pulo muito pequeno, né, que tem que ser dado. O que o Evangelho nos diz é o contrário. Os nossos esforços não servem, não nos fazem ultrapassar esse abismo infinito que existe entre o homem e Deus. Só Ele pode ultrapassar esse abismo. E é isso que é a obra salvadora de Cristo. Ele o Pai nos manda o seu Filho, né, para que nós tenhamos a vida eterna. E aqui
também se ressalta que o Filho não vem condenar o mundo, mas salvar. Nós, com um pouco o nosso pensamento de autossalvação, logo que fazemos alguns progressos, a gente já olha para os outros com um tom de condenação, porque os outros não são como eu, porque os outros não fazem o mesmo esforço que eu faço. E aqui a gente esquece que Jesus não vem com esse espírito, não vem para condenar, mas vem para salvar. Um antigo escritor católico dizia: que triste esses cristãos que andam à cata de erros e heresias, e quando encontram uma, se alegram como se tivessem encontrado um grande tesouro, né, para poderem condenar, para poderem ralhar. Quando, na verdade, o verdadeiro espírito católico é a alegria de encontrar um pouquinho de luz até no meio de muita escuridão. Me lembro de um curso que eu fiz em Roma com a primeira doutora dos tempos modernos, doutora Nela Filippi, doutora em patrologia, ao estudo dos Santos Padres. E ela nos dava um curso maravilhoso sobre a literatura. E os escritores, mesmo os escritores descrentes, ateus, como Camus, como Pirandello, como tantos outros, que no meio daquela escuridão, daquela solidão, da ausência de Deus, de alguma forma gritavam a sua angústia. E essa angústia, no fundo, é uma oração. Então ela dizia: cuidado, não confundam as coisas. Uma coisa é um ateu, outra coisa é um peregrino do absoluto. Quer dizer, alguém que está buscando, alguém que está procurando a luz. E quando existe um pouquinho de luz naquele que está procurando com sinceridade a verdade, o sentido das coisas, a gente deve se alegrar, não atirar pedras, porque ainda a busca não chegou na sua perfeição. Como é que a gente acolhe a graça e a salvação de Cristo? São João nos responde: a gente acolhe pela fé. A fé não é só uma postura intelectual de dizer sim, eu aceito, mas é tirar consequências dela na nossa vida. E é por isso que durante todo o tempo pascal, a liturgia coloca na primeira leitura nenhum texto do Antigo Testamento, mas somente os textos do Novo Testamento, principalmente dos Atos dos Apóstolos, que nos mostram como é viver a vida de salvo, de redimido, de ressuscitado. E os Atos dos Apóstolos nos descrevem homens que seguiram Cristo mesmo sem entender, que depois de verem Ele ressuscitado continuaram tendo medo, mas quando receberam a vida divina neles pelo Espírito Santo no Pentecostes, ali caiu todo o medo, caiu todo o receio. Aquelas autoridades de Jerusalém que faziam eles tremerem de medo, ficarem trancados em casa, agora eles comparecem diante delas com nenhum medo e dizendo de frente delas com toda a coragem, nós não obedecemos vocês, obedecemos Deus. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. E confiando plenamente no caminho que Deus tinha para eles e na missão que Deus tinha para eles. Por isso a gente vê os discípulos tranquilamente na prisão, sem se angustiarem, sem fazerem nenhum tipo de trabalho para serem libertados, confiando na graça de Deus, confiando nessa força, na força da ressurreição de Cristo. E depois o que a gente vê nos Atos dos Apóstolos, também como sinal
da fé na ressurreição é a caridade e o amor. Quem procura salvar a própria vida, essa vida que perece, essa vida que termina, não gosta de repartir os bens com ninguém, porque precisa de uma garantia para 7, 8, 9, 10 vidas, quantas puder. Mas quem já entregou a sua vida livremente no batismo e morreu com Cristo, no batismo, e ressuscitou com Ele para uma vida que a morte não tem mais poder, esse aí, ele pode amar com liberdade, ele é livre para amar, ele é livre para entregar a sua vida, é livre para entregar tudo, e entrega tudo com alegria, porque não vive mais debaixo do medo, não vive mais escravizado pela morte, mas vive na luz da ressurreição, na luz de uma vida que já derrotou, que já venceu a morte. Que essa seja, irmãos e irmãs, a nossa vida, que a gente acolha de forma cada vez mais profunda essa salvação, essa graça, essa luz que o Filho de Deus nos deu, por puro amor, por pura generosidade, e que a gente comece a experimentar, através da nossa fé, os frutos dessa vida ressuscitada, frutos de coragem, frutos de alegria, frutos de amor.